Aí é assim que a gente está utilizando, tá vendo? As palmas não vão pular não. Tem umas que já são adestradas, né? A gente consegue abrir e elas não voam para fora. Então, olha aqui, ó. Aí fica da maneira. Elas colocam palha para dentro, mas evita o desperdício, né? Você pode ver que aqui, ó, em volta tem um pouquinho de nada. Não tem como elas ficarem jogando para fora a ração. Porque quando você tem um passarinho, tudo bem, mas quando a gente começa a ter muitos, então o desperdício é gigante. Opa, muito bom dia. Hoje nós vamos montar aí um comedouro bem simples e barato. Eu utilizei aí cano de 50, cano de 40, cano de esgoto, com aproximadamente 50 centímetros. E durante esse tubo eu aqueci as pontas para poder fechar e a ração não cair, que também é mais barato do que comprar as tampas. Podia comprar tampas? Sim, mas a gente está falando aí de 8 comedouros, então se cada tampa custa R$3 e você tem 8, só já vai dar uma pratinha maneira. Utilizei uma serra-copo e uns pedaços de madeira para poder fazer como base. Então a primeira coisa foi cortar os canos em 50 centímetros, bem prático, pode utilizar qualquer coisa, né? Eu vou botar escrito aqui na tela o material que eu comprei, mas não tem muito mistério, né? Você pode ter até aquela serrinha amarela o suficiente para poder cortar os canos com 50 centímetros. Logo depois disso, como eu falei, eu aqueci as pontas para poder fechar e eu utilizei uma serra-copo de 3/4 para poder fazer os furos específicos para o buraco. Podia ser feito menor, se as aves forem menores, se as aves forem maiores, o buraco tem que ser maior e o cano também tem que ser maior, beleza? Fiz as marcações com a caneta só para poder deixar um pouco mais alinhado, mas alguns eu coloquei um pouco mais para baixo, uns mais para cima, no intuito de qualquer tamanho, né, da ave, da codorna, do que seja, conseguir chegar até a comida. Então uns ficaram mais altos, uns ficaram mais baixos, mas a ideia aí era ficar mais ou menos alinhado. Você também não pode colocar muito de lado, porque se você colocar muito de lado, aí a ração vai ficar caindo quando você tentar colocar. E aí não tem mistério, segura a base e faz os furos. Eu, como te falei, coloquei uma média aí de 8 furos, né, em cada um. Na parte de tirar aqui, teve uns que eu acabei fazendo um pouquinho torto, mas tudo tem um propósito, né? Ele ter ficado um pouquinho torto, mais com água, aqui que eu acabei descentralizado, não tá assim. Facilita tudo menorzinho. Vou mostrar depois, utilizando. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui para poder fazer os demais furos. A broca aí no dia não estava muito afiada, então mesmo botando uma velocidade mais devagar para poder fazer o primeiro furo, acabava ela escapulindo. Mas enfim, fazemos aí as furações, né? Aproximadamente 8 aí nesses 50 centímetros, que aí dá para todo mundo comer sem ter briga na hora de se alimentar. Isso é muito importante, porque para o filhote, alguns acabam crescendo mais rápido e acabam se tornando dominantes. Então, se você tem pouca oferta de ração, faz com que eles não consigam se alimentar direito e aí demora a crescer. Aí você vê aquela questão de ter alguns filhotes maiores que outros, e é devido a essa questão. Nem todos eles conseguem se alimentar com a mesma quantidade. Então a gente coloca um comedouro bem extenso
E nesse dia aí eu fiz bastante pra gente colocar em vários lugares simultaneamente. Agora eu peguei um pedaço de madeira de pallet, cortei com mais ou menos o mesmo tamanho, né? Eu coloco sempre um pouco menor na questão de não só não ocupar tanto espaço dentro do viveiro, mas não é necessário também ser maior do que o comedouro. É mais a questão de manter ele reto, para poder as aves não ficarem virando ele, né? E nem ficar desperdiçando. Ficar um pouquinho mais alto do chão para poder evitar esse desperdício, certo? Esse aí, como era um pallet, ele tinha alguns pregos agarrados. Eu extraí os pregos com alicate mesmo e coloquei dois parafusos, né? Não tem como você colocar um parafuso só. Se você deixar um parafuso só, infelizmente ele vai girar. Ah, mas eu boto um no meio disso, não dá certo. Não economiza nisso não. Coloca dois parafusos, um em cada ponta, para não girar da base do cano, beleza? E não precisa ser um parafuso muito extenso, porque senão atravessa a madeira. Aí eu fiz uma pequena medição para poder não ficar para fora, né? Então coloquei um parafuso mais ou menos no segundo, terceiro buraco já é o ideal. E a mesma coisa do outro lado, beleza? Em relação à durabilidade, pô, infinitamente aí, um plástico, um pedaço de madeira, isso não vai pegar água, então vai durar bastante aí. É mais fácil você daqui a pouco fazer o upgrade, botar um outro cano, fazer outra maneira de comida do que esse daí se estragar, beleza? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu muito obrigado. Precisando de alguma dúvida, entre em contato com a gente, entre em contato no nosso direct do Instagram, ou até mesmo nos comentários, e vamos ter um prazer em responder, beleza? Fica atento aí para os próximos vídeos. Um abraço!